vídeo de hoje vamos comparar o Redmi Note 13 com o Poco M6 Pro, um dos celulares mais legais que a Xiaomi lançou esse ano, mas será que ele bate de frente com o Redmi Note 13? Vamos fazer o comparativo no vídeo de hoje e vamos começar falando um pouquinho do design, né? Eles são quase irmãos gêmeos aqui na parte traseira. A gente percebe que tem uma diferença aqui no Poco M6 Pro, onde no Redmi a gente não tem. Mas os dois têm 3 câmeras na parte traseira. Essa traseira bem bonitona aqui, ela é de plástico, mas de restante os dois são bem próximos na construção. Tem plástico nas laterais, plástico na traseira, mas de restante a construção deles são bem parecidas. E por que esse comparativo é muito válido? Porque o M6 Pro ele foi lançado bem caro, lá quase em R$2.000, e hoje a gente já encontra esse carinha aqui custando R$1.300. E ele tem uns pontos bem interessantes, bem melhores que o Redmi Note 13. Então vamos comparar tudo, vai ter link aí embaixo se você quiser comprar o seu, mas vamos dar uma olhadinha aqui na parte superior, ó. Eles são bem parecidos, os dois têm entrada para o fone, alto-falante, estéreo nos dois, e temos também o sensor infravermelho aqui para controlar ar-condicionado, televisão e tudo mais. Também tem um microfone auxiliar aqui para ajudar nas gravações. Do lado aqui a gente tem os botões Power e de volume nos dois, e se você reparar, aqui na parte de baixo a gente também tem alto-falante, entrada de carregamento USB-C e o microfone. Basicamente, os dois são bem parecidos nessas configurações, mas temos um ponto indiferente aqui nos dois. O Poco M6 Pro ele tem um áudio estéreo com alta definição, os dois têm o Dolby Atmos, mas o Hi-Res no Poco M6 Pro tem aí esse destaque. Então, já que eu falei no áudio, vamos dar uma olhadinha na qualidade, ó. Redmi Note 13 no máximo. E agora vamos ver o Poco M6. Ó, o som é mais alto e eu consigo perceber alguns sons a mais, ó. Não sei se para vocês aí vocês conseguem perceber essa diferença. Olha como é mais baixo. Vamos por uma outra agora. Então assim, o Poco M6 Pro ele tem um alto-falante com uma qualidade um pouquinho superior ao do Redmi Note 13. Mas vamos dar uma olhada agora na tela dos dois, né? Os dois têm uma tela com o mesmo tamanho, é 6,67 polegadas nos dois. A tecnologia é a mesma, os dois têm tela AMOLED, o que é um ponto bem positivo. E também o sensor digitais dos dois é embaixo da tela. Então aí nesse quesito eles são bem próximos. Tamanho, também a tecnologia, tem película aplicada, mas tem um ponto que muda entre os dois na questão de taxa de atualização. Se a gente entrar aqui, ó, no Redmi Note 13, por exemplo, eu tenho que escolher a taxa de atualização. Então eu tenho que escolher entre 120 ou 60. Já no Poco M6 Pro, a taxa de atualização ela é uma taxa de atualização dinâmica. Então aí eu posso deixar aqui em padrão e automaticamente ele vai diminuir e aumentar a taxa de atualização sozinho. Então aqui o Poco M6 Pro ele tem uma vantagem, porque isso daqui economiza muita bateria. Quando você não estiver jogando, por exemplo, o Poco M6 Pro vai te entregar ali 60 Hz e quando você estiver precisando do 120 ele sobe sozinho. Então economiza uma boa bateria no fim do dia e isso ajuda o Poco M6 Pro nesse quesito. Mas também os dois têm o mesmo brilho, são 1800 nits de brilho nos dois, só que o Poco M6 Pro ele tem Gorilla Glass 5 de proteção, enquanto o Redmi Note 13 tem Gorilla Glass 3. Os dois têm uma proteção legal contra riscos, mas ponto positivo aqui para o Poco M6 Pro. E para você ter uma ideia, a diferença de preço até o momento entre os dois aparelhos é de aproximadamente R$100. Isso na versão com 8 GB e 256 GB de armazenamento. O Poco M6 Pro ele não tem versões menores, pelo menos eu não encontrei no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então vai ter o link aí separado das versões que eu encontrei. E para você ter uma ideia, o Poco M6 Pro ele tem uma versão com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. Mas a diferença de R$100 vale muito a pena você dar uma olhada e ficar atento, porque se não for muito grande essa diferença, o Poco M6 Pro, em questão de tela e áudio, ele já sai muito melhor do que o Redmi Note 13. Mas vamos para os outros pontos, né? Dando uma olhada agora, o sistema ele é bem parecido, tá? Os dois têm a MIUI, um é a MIUI for Poco, mas os dois têm a mesma funcionalidade. A única coisa que difere aqui é que no Wi-Fi, o Poco M6 ele tem a aceleração de rede aqui, que vai ajudar ali, caso o seu Wi-Fi oscile, ele já fica conectado no seu 4G aqui, e aí ele ajuda a você não sentir tanto uma lentidão que pode acarretar ali no seu Wi-Fi. Já em relação ao processador, a gente tem uma diferença. O Redmi Note 13 trouxe o mesmo processador da geração passada, que é o Snapdragon 685. Já o Poco M6 Pro, ele tem o Helio G99 Ultra,
que ele tem um boost a mais do que a versão tradicional e, consequentemente, ele vai ter um desempenho maior do que a versão tradicional do LG 99. Mas olhando aqui o desempenho, eu fiz um AnTuTu benchmark nos dois e olha a diferença de pontuação. O Poco M6 Pro ele consegue mais de 100 mil pontos de diferença para o Redmi Note 13. Então aí a gente pode esperar um desempenho a mais no Poco M6 Pro, custando pouca coisa de diferença. Dentro dos jogos, os dois vão rodar muito bem os games, tem o Game Turbo nos dois, mas eu percebi que os dois têm um desempenho bem parecido. Mas se você for exigir, por exemplo, um Genshin Impact nos dois, o Poco M6 Pro ele consegue rodar com uma fluidez bem melhor e com uma taxa de quadros mais estável. Então, se você procura mais para jogos, a recomendação é que você parta aqui para o Poco M6 Pro, porque ele é um aparelho que foi lançado junto com o Redmi Note 13, vai ter a mesma quantidade de atualizações e ele vai ter um desempenho melhor nesse quesito. E ainda assim, os dois processadores eles têm a mesma litografia, tá? São processadores de 6 nanômetros, então eles vão ter o mesmo gasto energético, então a gente não vai ter uma diferença absurda aí em relação à bateria. Porque se a gente for ver a bateria dos dois, eles têm a mesma capacidade, é 5.000 mAh nos dois aparelhos. Então aí, em questão de durabilidade da bateria, eles são bem parecidos. Mas dentro da caixa, a diferença vem no carregador, né? O Poco M6 Pro, deixa eu inverter aqui que tá do lado errado. O Poco M6 Pro, ele tem um carregador de 67, enquanto o Note 13 tem um carregador de 33 watts. Então é uma diferença que tem que colocar na balança. O Poco M6 Pro vai carregar na metade do tempo que o Redmi Note 13 carrega. Então é uma diferença que por R$100 tem que ver, né? Se vale a pena você economizar R$100. O Redmi Note 13 é um aparelho excepcional, mas o Poco M6 Pro, mesmo sendo da Xiaomi, tá sendo o melhor custo-benefício nesse momento do que o Redmi Note 13. Mas tem que ficar esperto, sabe por quê? Porque no ano passado a linha Note 12, ela tinha um preço sensacional e a linha Poco veio meio que desbancando a linha da Redmi. E aí o que aconteceu? O preço da linha Poco subiu. Então aí acabou que não valia tanto a pena. Mas no momento atual que eu tô fazendo esse vídeo, tá valendo muito a pena porque o preço tá bem parelho. Mas pode ser que suba mais à frente quando os vendedores perceberem que o Redmi Note 13 tá sendo uma opção meio que pior, vamos dizer assim, do que o Poco M6 Pro. E aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Redmi Note 12S ano passado. Ele sumiu do mercado, subiu de preço e a gente não encontrava mais. Então, ó, vai ter link na descrição lá na Amazon Brasil, onde eu recomendo você comprar e que tá com os menores preços e parcelado em 10 vezes sem juros. Mas depois que acabar o comparativo, você dá uma olhadinha lá. E outra diferença que a gente tem entre os dois aparelhos aqui, ó, que muitas pessoas não gostaram no Redmi Note 13, é que ele não conta com a tecnologia NFC, enquanto o Poco M6 Pro já tem essa tecnologia, então é outro destaque que ele trouxe, custando pouca coisa a mais. Já em relação às câmeras, a gente tem uma diferença sim. Aqui o Redmi Note 13 tem um sensor com maior megapixels, são 108, tem câmera ultra-wide e câmera macro. Já o Poco M6 Pro, ele tem aqui uma câmera principal de 64 megapixels, temos também uma câmera ultra-wide e uma modo retrato. Já na câmera frontal, os dois têm 16 megapixels e o comparativo das fotos eu vou deixar para vocês. Comenta aí embaixo o que você acha da qualidade das fotografias desses dois celulares. Mesmo o Poco M6 Pro tendo 64 megapixels, será que ele bate de frente com o Redmi Note 13 trazendo um sensor que tem quase o dobro de resolução? E a câmera frontal também, já manda aí nos comentários o que você achou. Os dois gravam em Full HD nas câmeras principais e também na frontal, mas tem uma vantagem aqui para o Redmi Note 13 que ele tem a compatibilidade com a Google Câmera, por ter ali o processador Snapdragon. Mas qual que você acha melhor? Vou deixar o link aí embaixo, deixe seu like e até o próximo vídeo.